Eu queria que você dissesse para nós a importância do estudo da Idade Média para a formação do pensamento ocidental. É, qual foi essa importância para que nós que estamos ali assistindo, possamos ter assim, foi precioso, é importante a gente ter esse conhecimento? Olha, o estudo não só da Idade Média, mas do passado da humanidade é absolutamente fundamental para a formação de seres humanos cidadãos, né? Conscientes da sua atuação e participação tanto na vida privada quanto pública. Então, faz parte, esse estudo do passado, de uma maneira geral, faz parte da formação republicana, da formação das nossas crianças. Especificamente em relação à Idade Média, isso se torna ainda mais importante porque toda a tradição clássica da Grécia Antiga, de Roma, né, de toda a tradição da Babilônia, tudo da história antiga, os textos escritos, filosofia, literatura, poesia, tudo chegou até nós hoje através da preservação dos manuscritos oriundos, essa preservação oriunda da tradição dos mosteiros da igreja medieval. Então, quer queiramos ou não, a Idade Média, que é esse período que corresponde mais ou menos do século V até o século XV, porque há discussão, né? Há discussão a respeito desse recorte, mas mais ou menos do 5 ao 15 é um período muito importante que tudo que nós conhecemos de vestuário, alimentação, até educação, tudo foi forjado lá na Idade Média, lá nesse período crucial do pensamento, da história, em primeiro lugar da Europa, mas como a Europa conquistou o mundo, né? Sim. A Europa com as grandes navegações se expandiu para o mundo todo, é muito importante conhecer esse nosso passado, porque é uma coisa que nos une. Veja, eu estou conversando com o senhor, doutor Gaziel, nós estamos falando em português. Sim. Português é uma língua medieval. Sim, nós estamos falando aqui, vamos falar sobre educação. As escolas e as universidades formadas na Idade Média. O sistema parlamentar, tudo foi criado lá nesse período, que é um período muito importante da história da humanidade. No entanto, é passado como a Era Negra, né? Assim, de trevas, né? Isso é que confunde as pessoas. Veja, pelo que o senhor está vendo aí, está dizendo, é uma era de luz. Houve muitas coisas importantes para a nossa cultura, para a nossa vida. Essa marca de Idade das Trevas, ela caiu no senso comum, na imprensa, na grande mídia, no senso comum do mundo todo, porque um século depois, no Renascimento Europeu, os renascentistas, os intelectuais italianos, para se dizerem assim, nós somos os homens da novidade, nós estamos trazendo a novidade, nós somos os novos homens. Venderam um peixe que o período imediatamente anterior foi um período de obscurantismo, de falta de educação, de falta de sensibilidade para tudo. Eles venderam esse peixe tão bem, mas tão bem, no século XVI, que isso se prolongou ao longo dos séculos, porque é fato, é verdade, que o Renascimento, ele causa, assim, pela beleza das suas obras de arte, ele causa assim, uma estupefação muito grande para o público, de um modo geral. Eu vou contar só uma historinha para o senhor. A minha esposa é bancária, né? Teve uma certa ocasião que eu a levei no Museu do Louvre, lá em Paris, para ver aquelas obras de arte, tal, uma fila quilométrica, um frio danado, todo mundo lá esperando para entrar. Aí mostrei lá a seção
do Egito Antigo, das múmias, mostrei os vasos gregos, mostrei um monte de coisas, e ela vendo assim com uma certa... Mas quando entrou na sala do Renascimento, e quando nós nos deparamos com a Mona Lisa, e aí ela saiu da... Que a gente se decepciona, né? Então, a gente, não, é porque é pequenininho. Né? Mas, e também tem uma distância danada porque é muito famosa, todo mundo quer ver. Mas aí ela saiu de lá assim, nossa, mas que coisa linda e tal. Então, essa qualidade artística do Renascimento, sim, somada à difamação que os renascentistas fizeram da Idade Média, fez com que se criasse esse senso de que estamos retornando... sempre que falam em violência, em obscurantismo, em repressão, em qualquer coisa ruim, jogam tudo para a Idade Média, e que é uma grande justiça, mas não tem mais jeito. Hollywood é muito forte na nossa cabeça. É verdade. Então vamos aqui para outro ponto, professor. A queda cultural medieval contribuiu com a desconstrução da religião no imaginário das pessoas e, consequentemente, para a decadência de valores morais e espirituais? A religião, as religiões, elas são um anteparo, um freio. Assim, vamos falar em termos gerais. Certo. As religiões são um freio para as atitudes humanas de um modo geral. É fato, claro, com a reforma protestante, aconteceram guerras religiosas, o ser humano sempre esteve em conflito, então, muitas vezes, as religiões não conseguiram dar conta dessa agressividade latente que nós temos desde lá, desde a Era das Cavernas, com esse nosso ímpeto testosterônico. O senhor mesmo, eu já presenciei uma vez, o senhor tem uma disposição, assim, um ímpeto belicoso, que eu falei assim, doutor Gesiel, calma, doutor Gesiel. Vamos dar uma respirada, porque conta até 10. Então, esse nosso ímpeto testosterônico muitas vezes conduziu a humanidade a conflitos que levaram a guerras e tal. E as religiões nem sempre conseguiram conter esses ímpetos, essas pulsões agressivas, para fazer uma citação aqui de Freud. Mas, de um modo geral, é fato que as religiões elas são um anteparo para os nossos instintos mais primitivos, não só o cristianismo, mas também o judaísmo, o budismo, as religiões de um modo geral. Talvez a única religião que tenha um pouco a faca nos dentes, né, porque é a espada do Islã, seja o islamismo, porque de fato é uma religião conquistadora. Sim. É uma religião que prega a conversão. Maomé pregou a conversão pela espada, pela luta. Ao passo que Cristo oferecia a outra face, então essa origem mais belicosa deu ao Islã um caráter mais guerreiro, mais agressivo. Mas, de um modo geral, o fato de nós abandonarmos a nossa tradição ocidental, que é cristã, isso está acontecendo desde a Revolução Francesa, é um processo que começou no século XVIII e se acentuou muito no século XX. Nós estamos vendo destruição de igrejas, nós estamos vendo agora no Ocidente todo esses loucos derrubando estátuas, vandalizando. Ontem mesmo a estátua do Alexandre Magno na Grécia, ela foi vandalizada. Então, de vez em quando nós temos esse irracionalismo, né? Mas é fato, eu vou defender essa tese, que a religião, e no caso da medieval, a cristã, ela serviu de anteparo para muita coisa. Se não houvesse a Igreja Católica no período medieval, muitas barbaridades que aconteceram naquele período, como acontecem em todos, mas muitas barbaridades seriam ainda piores
sem a presença pacificadora da pregação religiosa. Se é que o senhor está me entendendo, se é que eu estou me fazendo claro. A religião é um anteparo, é um anteparo. É um anteparo forte. Eu estou vendo aqui um comentário aqui, muito, muito bom. Falando em arte, na Idade Média, a arquitetura da Idade Média, né? É um ponto muito importante, né? Não é isso? Sim, sim. A arquitetura, o que foi preservado são os castelos, né? A arquitetura militar dos castelos, a Europa é cheia de castelos, mas principalmente das igrejas, das grandes catedrais. Para o senhor ter uma ideia, para uma catedral de 80 metros de altura, nós temos quase 6 vezes o tamanho redobrado nas bases, embaixo da terra. Então, assim, uma catedral medieval é como se fosse assim, a ponta de um iceberg, porque são toneladas de pedra, e os arquitetos desenvolveram a técnica de assentamento que, você vê, as catedrais estão de pé até hoje, sem uma rachadura. Aqui no Brasil nós temos problema de construção, constrói um prédio, daqui a 5 anos já tem rachadura, porque as bases não são bem assentadas. Então a arquitetura, e não só a arquitetura, mas a pintura, os vitrais, a arte dos vitrais, dos vidros coloridos, as esculturas, as miniaturas. Olha, por exemplo, olha aqui. Essa aqui é uma imagem da Virgem e o Menino, belíssima. É uma arte tipicamente medieval que eu comprei na Bélgica. Fiquei encantado. É um tema artístico muito importante que proporcionou até suavidade nas relações familiares. A imagem da Virgem e do Menino. Então, assim, a Idade Média tem muita coisa interessante. Muita coisa interessante. A arte com certeza é uma delas. É uma delas. As nossas igrejas são muito também bonitas aqui no Brasil, né? Sim. Como é que é aí no Ceará? Vocês têm igrejas aí? Assim, igrejas feitas gastando-se muito cimento. É uma estrutura bem... É o estilo gótico, né? Estilo gótico? Depende da igreja, teria que ver, né? Sim. As igrejas têm muitos estilos, tem barroco, tem gótico, neogótico, sim, sim. São muitos estilos. Aí depende do período que ela foi construída e das características. Mas eles usavam isso, era estilo barroco, estilo gótico, é isso? O Brasil, quando a igreja chegou aqui com os portugueses, estava em voga na Europa o estilo barroco, que é aquele estilo cheio de curvas, cheio de reentrâncias, muito dourado, né, muito colorido. Aqueles anjinhos gordinhos, né, com aquelas asinhas. Então, muita pintura no teto, nas paredes. O barroco mineiro é muito famoso, mas o barroco se espalhou pelo Brasil todo, né? Mas nós temos também igrejas neogóticas. Por exemplo, lá em Petrópolis, onde está enterrado Dom Pedro II, é uma igreja neogótica. O neo significa um gótico que nasceu em outra época. Sim, sim. Um gótico que nasceu em outra época. Professor, me diga uma coisa. Como era a vida das mulheres e das crianças na Idade Média? Como é que era esse... Explique para nós. É fato que é uma coisa interessante, né? O casamento cristão, ele permitiu, pela primeira vez na história, que a voz feminina fosse ouvida, né? O senhor é casado. Sim. O senhor é casado, né? Sim. Então, casou aonde? Casou na igreja? Não. O senhor não casou na igreja. Não. Mas seguiu uma certa tradição, porque alguém perguntou à sua esposa se ela aceitava o senhor como marido. Sim, foi perguntado, sim. Foi. Perguntado. E ela disse sim. E se ela tivesse dito não tinha jeito. É verdade. Não tinha jeito. Essa tradição de ouvir a palavra da mulher, ela nasce no casamento católico. Sim. Porque no período antigo,
As mulheres não eram consultadas. Eu estou falando assim de uma maneira muito geral. Mas no período antigo, a mulher passava do poder do pai, Sim. total, absoluto, para o poder do marido. Sim. É claro que as famílias faziam acertos. As famílias mais bem remuneradas, bem de vida, elas faziam acertos para casar os filhos. Então, os filhos muitas vezes eram casados com 10 anos, com 12 anos. Né? E a Igreja Católica, à medida que ela foi entrando nessa cerimônia, ela passou a dar ouvido, a dar voz à mulher. Por quê? Tem uma passagem bíblica muito importante, eu não vou lembrar agora qual é o livro, mas lá pelas tantas, a Bíblia diz: o corpo do marido pertence à mulher, à esposa. E o corpo do esposo pertence. O corpo do esposo pertence à mulher e o corpo da mulher pertence. Se torna uma coisa só. Né? Então, isso permitiu, com o passar do tempo, que a mulher fosse cada vez mais considerada. E em relação à criança, é fácil. Na Bíblia também está lá, né? Cristo diz que você só vai entrar no céu se você tiver um coração de crianças. Se comportar, tiver uma mentalidade pura, como se fosse uma criança. Então, a condição feminina melhorou no período medieval e a valorização da criança também aconteceu. Vou dar só um último exemplo. Em Roma antiga, na Roma da época de Júlio César, quando nascia a criança, o pai tinha que pegar a criança, levantar acima da cabeça e falar assim, publicamente: esse aqui é meu filho, para ele ser aceito. Se o pai não fizesse isso, a família tinha que abandonar a criança, tinha que deixar na rua, sem a opinião da mulher. Então era o poder do pai. E isso mudou com a Idade Média. A Idade Média passou a considerar as crianças também. Nós estamos vendo aqui um comentário. Está escrito lá em 1 Coríntios 7,4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Lá é 1 Coríntios. Sim. É Paulo que diz isso. Então, pronto. É que eu já tô desmemoriado, doutor Jesus. Eu sou avecenado. Eu tenho que tomar ARA2, hidroclorotiazida. Eu estou já ferrado já. E Brasília terminou de acabar comigo. Professor, mas quais legados da Idade Média ainda perduram hoje? Nós convivemos com esses legados? O que existem alguns legados? Tudo. Fala uma coisa. Vamos lá. Fala qualquer coisa. O que vem à sua cabeça, em primeiro lugar? Nossa língua. Nossa língua, português. Pronto. Português nasceu lá no coração da Idade Média. Então, nós falamos uma língua medieval. Aliás, eu queria, inclusive, aproveitar o ensejo, porque nos meus 2 últimos livros, olha, vou vender um peixe aqui, ó. Quer ver? No meu 24º livro, que é esse aqui, ó, Impressões da Idade Média, sim, da editora Armada, tem um trabalho lá, tem um texto, que é justamente sobre o desenvolvimento da língua. Cadê você? Da língua portuguesa. Deixa eu ver aqui só um segundinho, doutor Josiel. Calma que eu sou avecenado, só um segundinho. Não vou achar agora. Está num dos 2 livros. Tem o 24º e o 25º. Impressões da Idade Média e Visões. Tem lá pelas tantas um texto que eu faço um estudo da... achei. É no Impressões. Sim. O nome do texto é uma pergunta. Ainda suspira a última flor do Lácio? Sim. É uma pergunta. Porque o português é considerado
a última flor do Lácio. O Lácio é aquela região onde nasceu Roma, Sim. nasceu o Império. E o português é a flor mais bonita do latim. Ele veio do latim. Sim. Né? Então, eu faço um estudo aqui sobre a evolução do português, do espanhol e do catalão, que são línguas da Península Ibérica. Está aqui no Impressões da Idade Média. Nossa língua é belíssima. E, aliás, o Nordeste fala de um modo muito bonito a nossa língua. Muito bom. Professor, me diga uma coisa. As cruzadas foram importantes? Sim. As cruzadas... bom, esse termo não existia na época. Né? É um termo recente. Recente. Os medievais chamavam aquelas expedições militares de passagem. É como se você passasse de um estado para outro, um estado espiritual para outro, combatendo o Islã. Jerusalém foi tomada, e Jerusalém foi fechada para as peregrinações dos cristãos europeus. Então, um papa chamado Urbano II, pregou a cruzada para reconquistar Jerusalém e, assim, permitir que os peregrinos pudessem voltar a peregrinar para Jerusalém. É claro que isso depois descambou, como, aliás, tudo que é relacionado ao militarismo, ao belicismo, em algum momento descamba, né? Mas elas foram fundamentais porque trouxeram muitas coisas para a nossa tradição. Por exemplo, dizem que a ideia de amor, de músicas que são dedicadas às mulheres, ela foi importada do mundo árabe islâmico na época das cruzadas. Sim. Então, por exemplo, é uma característica. Outra coisa, a moda da barba. Sim. A barba chega à Europa, porque os cruzados vão para lá, vêm os muçulmanos tudo barbado, e os que retornam para a Europa retornam barbados. Aí volta a moda da barba. Que está em moda no Brasil, né? Está em moda aqui, não está? Olha, infelizmente, né? Esses rapazes de barbados, eles não são bonitos, não. Não são bonitos, não. O bacana é como o senhor, assim, fazer barba, usar loção de barba, bonitinho. Eu já estou meio bárbaro também, porque eu estou deixando crescer esse farrapo aqui, né? Mas o senhor que está certo aí. Carinha limpinha, bundinha de neném, é isso aí. Professor, nos fala do Tribunal de Inquisição. Executou milhões de pessoas ao longo de sua existência. Não, nada. Não. Como é que era? Sem força jurídica, sem investigação. Como é que o senhor... Não. Assim o senhor vai me causar outro AVC. Não faça isso, não. Assim eu vou ter um ataque epilético aqui. Não faça isso comigo, não. Vamos lá. Não faça comigo, não. O senhor, doutor Jaciel, mas eu voto ainda no senhor, tá? Mas o senhor agora repetiu toda aquela imagem que a Idade das Trevas que ensinam, né? Sim, exato. Bom, vamos lá. No último livro, o Visões da Idade Média, o editor Márcio Scansani, lá de São Paulo, me convidou para escrever um trabalho sobre a Inquisição. Eu nunca tinha escrito nada, porque a Inquisição, embora tenha nascido na Idade Média, ela é um fenômeno essencialmente do período moderno, né? Inquisição como nós imaginamos. E eu nunca tinha escrito nada. Então, eu convidei um jurista para escrever comigo, para me dar o estofo intelectual, o doutor Milton Gustavo Vasconcelos, que, aliás, é do Piauí. Sim. Ele é do Piauí, ele agora é professor da Estadual do Piauí. E aí eu convidei o doutor Milton, o senhor que é um especialista aqui em Inquisição, vamos escrever um trabalho sobre a Inquisição, e ele conhece bem do assunto, né?
Eu só dei uma lapidada, assim, no texto, mas realmente a parte mais substantiva foi do Dr. Milton, a quem eu agradeço sobremaneira. Então, nesse trabalho que está aqui, é o trabalho de abertura do Visões da Idade Média, nós analisamos toda a bobajada que falam. Sim. Como é que o senhor falou? Que matou milhões. Milhões, não ninguém. Não, ninguém. Ninguém. Não, ninguém. A Inquisição, por ser um tribunal da Igreja Católica, ela entregava, quando havia condenação no processo, ela entregava o condenado ao braço que eles chamavam de braço secular, sim, que é justamente o Estado. Então, quem executava não era o tribunal inquisitorial, era o Estado. Sim. Né? E havia o processo. Antes da Inquisição, porque o tema é muito vasto, mas antes da Inquisição não havia processo. Não havia processo. Não havia processo, não havia depoimento de testemunhas, não havia nada do que nós conhecemos hoje como um processo jurídico. Antes da Inquisição, se eu tenho uma ideia, como é que era no mundo medieval, antes da Inquisição? Nós tivemos aí um litígio. O senhor cearense, eu carioca, cheguei lá, cheguei na sua terra, fiquei cantando de galo, o senhor se aborreceu, nós começamos a brigar, um xingou o outro e fomos para as vias de fato. Quem é que está com a razão? Antes da Inquisição, reunia-se um tribunal popular, então nós íamos chegar à verdade do fato, sabe como? Por exemplo, nós dois vamos ficar de braços estendidos. O primeiro que cansar e deixar cair os braços é o que está errado. Era assim antes da Inquisição. Então, outro exemplo, o senhor pega um ferro em brasa, eu também. Aí pegamos lá o ferro em brasa, aí enfaixa a mão, aí espera 20 dias, desenfaixa. Se tiver inflamado, o senhor é o culpado. Então, eram processos, chamado na história do direito, de provas irracionais. Irracionais. Ao passo que, com o surgimento da Inquisição, pela primeira vez na história, houve um tribunal com um juiz, com um meirinho, fazendo as anotações das testemunhas. Para nós, hoje, o grande problema, olhando para o passado, o grande problema é que os inquisidores acreditavam demais nas testemunhas. Sim. Então, se o senhor prestava um juramento da Bíblia, que ia falar a verdade, e fazia uma acusação injuriosa, o juiz, porque o senhor jurou na Bíblia, acreditava que o senhor estava dizendo a verdade. Sim. Então, havia uma crença excessiva no depoimento. E hoje nós matizamos os depoimentos. Nós aprendemos com a história a nós pesarmos e confrontarmos os depoimentos das testemunhas. Isso é só um exemplo. Tortura. Por exemplo, tortura. Todo mundo fala das torturas, né? Todos os tribunais, infelizmente, torturavam. Porque, desde o Império Romano, eles achavam que a tortura era um meio legítimo de obtenção de provas. E quando eu estudei isso com o Dr. Milton, eu fiquei muito surpreso, porque começou essa ideia da tortura, para o senhor ter uma ideia. Escravos, no sistema legal antigo, os escravos de casa, eles pensavam que eles defenderiam o seu amo até a morte e mentiriam em defesa do seu amo, um escravo. Então estabeleceu-se a tortura também para obter essa prova e acabar com essa possibilidade do seu escravo mentir para te defender. Olha só que coisa doida. Olha só que coisa doida. Então demorou muito tempo para a humanidade entender que a tortura não é não é correto nem um bom mecanismo para você extrair a verdade de alguém. Mas demorou.
Mas, enfim, é um processo e a humanidade demora muito tempo para aprender. E esquece rápido. E esquece rápido. Então está esclarecido. E me diga uma coisa, como é que se formou a língua portuguesa? Então, a língua portuguesa é uma mistura do galego. O galego é falado até hoje no norte, em cima ali de Portugal. Sim. O senhor vai lembrar, o senhor gosta de futebol, não? Mais ou menos. Mais ou menos. O senhor não é adepto do futebol. Então, teve uma época aí que aquele jogador chamado Bebeto, Sim. foi campeão do mundo, Bebeto, baiano, foi jogar no La Corunha, lá na Galícia. La Corunha. Aliás, é onde tem, lá na Galícia, é onde tem a Catedral de Santiago de Compostela, Sim. onde fazem peregrinações até hoje. Então, fica em cima de Portugal, a Galícia, e o português nasce da mistura ali do galego com o espanhol e com as línguas proto-ibéricas, nasce o português. Nós já temos documentos escritos em português já no século XIV. Quer dizer, é um português misturado, né? Sim. É um português ainda misturado com espanhol e tal, mas é uma língua que nasce no período medieval. E é uma língua, repito, nossa língua é muito bonita. Aliás, o senhor não tem muito sotaque nordestino, não, doutor. O senhor já foi muito viajado, o senhor não tem, perdeu um pouquinho o sotaque da terra, hein? Já andei por alguns cantos. É verdade. Brasília que estragou um pouquinho o seu sotaque cearense, hein? Cearense, mas aqui é Clapesa, né? Diz que o nordestino ele cospe as palavras, né? Como é que é? Diz que o nordestino cospe as palavras. Ele não faz aquele, né? Por exemplo. Não tem, o carioca faz daquele cheiro, daquele negócio. E o nordestino chama logo, vai logo direto e pá, cospe logo, já vomita logo. É verdade. Mas, professor, então, é importante, né? Porque a gente vê conhecimento é diferente de você, do saber. Às vezes você estuda para fazer uma prova e aprende ali e faz aquela prova. Mas o conhecimento vai mais além, né? Ele faz as pessoas diferentes para melhor. Sim. Então, é importante essa busca quando se refere à alta cultura, né? Você está buscando, né? Fundamental. Por exemplo, aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Não sei se você está vendo esse livro aqui. A Vida Intelectual, Sertilante. A Vida Intelectual. A Vida Intelectual. Sim. Então, eu acho que a gente está vivendo assim, uma fase no Brasil que está sendo despertada, essa busca, a cultura, a gente vê, né, a juventude, pessoas jovens e até de média idade, de repente criou-se esse sentimento tão bom, né? E procurar bons autores, e procurar bons livros, e procurar aprender com as pessoas que têm se dedicado a essa coisa tão boa do saber e de uma cultura, um nível bom. Doutor José, oxalá o senhor esteja certo. O senhor é um otimista. Eu estou vendo que o senhor é um otimista. Eu, infelizmente, eu acho que eu já vi muita coisa na vida, então eu já fiquei um pouco mais pessimista, né? Sim. Eu sou um pouco mais descrente disso. Mas, se o senhor está dizendo, eu quero Deus, queira Deus que o senhor esteja certo, que o senhor esteja certo e que a nossa garotada esteja realmente redescobrindo a alta cultura, que é isso aqui, livros. Sim, livros. Tá? Perfeito. Porque é isso que dá o nosso estofo intelectual, que proporciona assim, a humanidade, a civilidade, o trato, o bom trato com as pessoas, a alta cultura te dá uma polida, né? Como se fosse assim, o polimento de um diamante bruto, que é o espírito, que é a alma. Então, ela de fato proporciona. O Brasil, infelizmente,
Eu já estou já na educação, eu estou há 23 anos, mais ou menos, na educação superior e mais uns 3 ou 4 na educação básica. Já estou já quase com 30 anos de educação. Infelizmente, eu tenho presenciado assim uma decadência. Sim. Com pesar que eu lhe digo. Por exemplo, ano passado, 2019, as universidades brasileiras receberam pela primeira vez, receberam os nascidos na era Lula. Sim. Crianças e adolescentes que não têm nenhum parâmetro de comparação a não ser com o 9 dedos. Sim. O 9 dedos que é o parâmetro, que aliás se orgulhava de nunca ter lido um livro. Sim, sim. Ele se orgulhava. É triste, Ele se orgulhava. Inclusive ele ganhou uns anos de desconto aí porque disse que na prisão ele estava lendo. Ah, pois é. Diz que quando você vai preso, você pega uns livros para ler, você ganha um desconto. Né? Mas eu não acredito não, porque... Então, essa garotada que entrou no passado nas universidades não tem referência nenhuma, não. Sim, exatamente. Então o nível fez assim, ó. Pronto. O nível caiu assim de um modo assustador. E eu acho que vai demorar ainda. É claro, o senhor está, num determinado ponto, o senhor está certo. Eu também percebo um reinício. É um reinício. Mas, mas essa roda essa roda é dura, viu? Pronto, mas nós estamos vencendo o atrito. Estamos quase vencendo o atrito para deslocar. Né? Porque o senhor é um otimista. O senhor é otimista. É por isso que o senhor está em Brasília enfrentando lá os tubarões. Então sonhar, temos que sonhar, né? Temos que sonhar. É muito bom. Então, professor, a importância da arte e da música, né? Como fundamental. Fundamental. Sem música, não, ninguém vive sem música, eu acho. Né? A música está em tudo. A música, hoje ela ocupa toda a nossa vida. Sim. Tem sons, eles estão em todos os lugares. Aliás, isso é uma herança medieval. Sim. A importância da música como um fator de deleite, de descanso mental. A boa música, né? Então, a boa música. Não é funk, não, pelo amor de Deus, hein? Funk, não. Funk é música de Satanás. Funk não. É verdade. Funk é a destruição de tudo. No Rio chamam de pancadão. Eu não sei como é que é aí no Ceará, mas no Rio chamam de pancadão. Nem essa arte louca que tem aí, né? Essa arte aí do PT, né? Essa arte aí também é... Olha, essa desgraça começou recentemente que eu falo, na década de 60 para cá, sabe com quem? O John Lennon resolveu casar com a Yoko Ono, né? A Yoko Ono começou a gravar uns discos com gemidos e gritos. Ah! A Yoko Ono. É uma japonesa, está viva ainda, né? Exatamente. Ela continua fazendo exibições. E, aliás, eles gravaram um disco, eles pelados e gemendo o disco todo, em 68. Sim. Então, essa moda horrível começou de 68 para cá, né? Lamentavelmente. Né? Até nós chegarmos como é que é a dança da garrafa. Você lembra da dança da garrafa? Lembro, ridículo. Eu não acompanho mais nada. Também não acompanho. Eu não acompanho, não. Também. Nem televisão eu assisto mais. Estou com 5 meses. Não assisto nem televisão mais uns 5 meses. 5 meses? Eu vou só receber. Que beleza. A Globo, então, acho que está com bem um ano. E nem assisto mais. A Globo eu parei de ver desde que saiu o Sérgio Chapelin e o Cid Moreira. Então já faz eu já não via. A última novela que eu vi foi Roque Santeiro. Não vejo nada, não. É muito ruim. É muito ruim. O nível da imprensa é muito baixo, é muito ruim. A qualidade jornalística é muito ruim. É muito ruim.
Não temos questionamento, as pessoas não questionam, só ficam recebendo, é desse jeito. Acho que isso aí está mais de 20 anos que as universidades foram invadidas. Mais, com certeza. Há uns 30 anos aí que nós não temos o aluno que questiona, mas sim recebe essas receitas e repete, né? Nos tornamos macacos. Né? São macacos. Eles não questionam nada. Recebe a receita e pronto. Né? O senhor veja que tudo está relacionado à educação. Sim. Tudo. O tratamento na rua, o diálogo entre as pessoas. Hoje em dia todo mundo irritado, nervoso, né? É agressivo, tudo ofende, tudo é processo para tudo. Então, é a decadência da educação. Mas vamos ver, né? Tomara que... Eu espero que o PT não volte, tá? Eu espero. Deus nos guarde. Deus nos guarde. Deus nos guarde. Temos que administrar bem para não deixar... Senhor, tenha pena. Tenha pena, Senhor. Tenha pena de nós. Tenha pena de nós, é verdade. É verdade. Professor, sugestões aí de alguns livros para nós. Pra gente... Opa, peraí, vamos lá. Bom, eu já fiz a minha propaganda. Sim. Agora, deixa eu indicar aqui, peraí. Vamos lá. Esse aqui ele me deu. Qual foi que ele me deu? Foi? Ah, foi o dele, né? Foi esse. A Inveja dos Anjos. Sim, os anjos podem ter inveja. Não podem não. Isso é um trocadilho. Isso é um trocadilho. Não faça comigo, não. Eu vou ter outro AVC aqui. Não faça. Os anjos são os anjos. Não faz comigo, não. A Inveja dos Anjos é um grande livro que fala sobre a educação no período medieval. Deixa eu indicar mais um aqui. Tem vários, né? Peraí, deixa eu tirar aqui. Olha. Saiu recentemente O Legado de Roma. Tô lendo, né? O Legado de Roma. Tô lendo. Sim. O Legado de Roma é um bom livro. Bom, o historiador é de esquerda, né? Sim. Mas ele é de altíssimo nível. Então, o nível é altíssimo. É um livro muito bom. Olha aqui. Do Senado Federal, Sim. os senhores podem adquirir os 4 volumes da História da Literatura Ocidental. Uma coleção do Otto Maria Carpo, foi um imigrante que o Brasil recebeu, que escreveu a história de toda a literatura ocidental em 4 volumes pela editora do Senado Federal. Sim. Tem muita coisa, doutor José, tem muita coisa.